Alô, galerinha! Hoje eu vim fazer um vídeo para você de Física 3, Eletricidade. Você que vai fazer SpaceX. Então, Chucrute não conseguiu trazer o professor de Física, ele mesmo vai gravar. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho, beleza? Vamos lá então, galera. Primeira coisa, vou tentar gravar mais rápido aqui. Física 3, Eletricidade. E vou até te contar uma historinha. Quando o Chucrute começou a dar aula, o Chucrute deu eletricidade, sabe por quê? Ninguém queria dar essa porcaria. Na verdade, eu vou até te confessar, eu aprendi para dar aula. O primeiro curso lá na ilha que eu dei aula, o cara só dava Física 1 e 2, jogou a Física 3 para mim. Então aqui, ó, vou passar para você um pouquinho que eu sei. Então, primeira coisa, o que eu sei na eletricidade, o que é importante eu saber na eletricidade? Estou começando do basicão, do Gênesis. Primeira coisa, a gente vai estudar eletrostática. Então, a eletrostática eu vou estudar os elétrons parados. Então, vou estudar força elétrica no vídeo 2, vou estudar campo elétrico, potencial elétrico, trabalho, tudo isso. E aí, se você tiver dúvida, vai botando aí nos comentários se está gostando, se não está gostando, porque é importante, porque esse vídeo é feito para você. Então, a primeira coisa que a gente sabe quando a gente vai estudar Física 3, eletricidade, a gente tem o átomo lá. E o que é o átomo? Você tem o núcleo lá, que tem os prótons, as carguinhas positivas, né, que a gente chama de mais, e lá na eletrosfera, eu falo, não é machismo não, positivo, mais menino e elétron menina, menos, vou te explicar só nível de carga, por causa de atração, repulsão, e a gente vai falar em conjunto aí. Então, primeira coisa lá, no núcleo tem a carga mais positiva, os prótons, e lá na eletrosfera estão as meninas indo para lá, para cá, porque elas são mais rápidas que a gente mesmo, tem jeito, elas são alopradas. Então, um átomo é quando o número de prótons igual ao número de elétrons. A gente sabe que a carga elementar, que a gente chama, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E eu falo sempre que a dificuldade na Física 3 aqui nem é o conceito, porque esse conceito é clássico, são as contas. Mas eu vou te dar o bizu, você que vai fazer prova para militar, muitas das vezes, e a maioria das vezes nos últimos concursos, o conceito tem sido fundamental para resolver as questões. Então eu vou te dar o bizu com os números, mas vou te dar o bizu com os conceitos, porque isso é um diferencial. Então eu tenho a carga elementar, e olha que legal. Gente, quando eu tenho um elétron, quando eu tenho um átomo lá no núcleo, eu não mexo no próton. Estou falando a nível de física, a nível de prova. Eu sei que lá na engenharia química a gente faz algumas funções, algumas coisas que eu consigo mexer. Estou falando para física, para prova, irmão. Você tem que passar na prova, é só isso que o Chucrute quer. Então lá no núcleo, eu não mexo. Eu não mexo na carga positiva. Então aonde que eu mexo? Eu vou mexer na parte da eletrosfera. Então, para eu ter um íon, que a gente chama, depois que quando eu perco o elétron, eu ganho o elétron, quando a carga, o número de prótons não é igual ao número de elétrons, eu tenho um íon. E como é que funciona? Para eu ficar positivo, o que tem que acontecer? Tem que perder elétron. Se eu perdi elétron, eu fiquei com mais prótons do que elétrons, então eu tenho um íon positivo. Então eu tenho uma carga positiva. Entendi. Chucrute, se eu quiser ficar com a carga negativa, me dá uma ideia genial. Boa! Chucrute, se eu te der elétron, então se vir uma carga menos... que lindo, que lindo. Deixa eu ver se eu entendi, Chucrute. Se eu quero um íon positivo, eu não vou ganhar próton. Não, porque eu não mexo no núcleo. Eu vou tirar elétron. Se eu quero ficar com a carga negativa, o que eu faço? Eu ganho um elétron. Entendi. Que conceito facinho. Não precisa, não é bicho de 7 cabeças. E eu sei que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Chucrute, entendi. Então, se eu quiser saber a carga de um corpo, que lindo, que lindo. Se eu quiser saber a carga elétrica, eu chamei aqui de mais ou menos é. Esse mais ou menos vai depender se ficou com um íon positivo ou íon negativo. Então se eu tiver um corpo com 10 elétrons a mais, primeiro, para 10 elétrons a mais ele ganhou 10 elétrons, então o meu corpo é um corpo negativo. Então qual vai ser a minha carga? Então a minha carga é o número. Eu falei que o cara ganhou 10 elétrons. Que lindo, que lindo.
10, que é o N. N é o número de partículas a mais ou a menos. E o sinal vai ser determinado pelo conceito, se eu tenho mais elétrons ou menos elétrons, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Que lindo, que lindo! Chucrute! Quem não assiste a aula do Chucrute Matemática Básica, que está dando todos os bizus do fundamento. 10 vezes 10 a menos 19. Eu repito a base, somos expoentes. Ah, então se eu tiver um corpo com 10 elétrons a mais, ele é um íon negativo e a carga dele é 1,6 vezes 10 a menos 18 coulomb, porque eu vou somar. Que bonito! Isso já podia ser uma questão de prova. Ah, lembrei outra questão de prova aqui que o militar adora. Sabe-se que o corpo tem, ou então melhor, quantas partículas eu preciso para um corpo ter 1 coulomb? Isso já foi questão da Yara umas 4 vezes, já caiu na SpaceX. Quanto que eu preciso para ter 1 coulomb? Ah, o exemplo 2 do Chucrute achei emocionante. Eu quero que a minha carga, quantas partículas eu preciso para 1 coulomb? Ah, entendi, Chucrute. Eu sei que Q é igual a N vezes E. Se eu falei 1 coulomb e não falei o sinal é positivo, então eu sei que tem elétrons a menos. A carga positiva é maior. Ah, então meu Q é 1. É só isso que eu tenho que colocar na prova. Para de fazer voodoo. 1 dividido por N. Chucrute. N é o que eu quero. E a carga elementar? Ele vai te dar na questão, mas está lá em Heresias 20, versículo 7, que a carga elementar é o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, se eu tenho esse cara multiplicando, ele passa para o outro lado fazendo o quê, moçada? Muito bom, você não ajuda em nada. Ah, Chucrute, ele passa dividindo. Então, N é igual a 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, então o número de partículas que eu preciso é o 10 a menos 19, quando eu boto lá para cima, vira 10 a 19 positivo, dividido por 1,6. Vai lá no cantinho, rapidinho, dá roubadinha, 1, dividido por 1,6. Então, fizemos lá no rapidinho, rapidinho, na maquininha, 0,625 vezes 10 a 19. E aí, de acordo com a opção, se eu colocar aqui uma casa, geralmente eles botam 6,25 vezes 10 a 18, ou 62,5 vezes 10 a 17. E aí que eu falei, o problema geralmente é a matemática. Eu vou botar 6,25 vezes 10 a 18. Isso é o número de partículas. Caraca! Então, putz, 10 a 18, para ter ideia, 1000 é 10 a terceira, milhão é 10 a sexta, bilhão é 10 a nona. Ou seja, é muito grande esse número. Então é um número gigante. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, ativa o sininho que o Chucrute está vindo que vendo. Um abraço!